Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, pela graça de Deus, podemos hoje encontrar-nos de novo aqui para prosseguirmos e façamos mais um passo em nosso itinerário. Ao longo deste mês de junho, tínhamos o privilégio de celebrarmos a solenidade do Corpus Christi. Estamos aproximando-nos da solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus. E já chegamos a entender que estas duas realidades do Sacratíssimo Coração de Jesus e da presença de Jesus na Santíssima Eucaristia, afinal, formam uma só realidade. Temos toda a razão de falarmos do coração eucarístico de nosso Salvador, o sacramento da Santíssima Eucaristia, pelo qual a Nosso Senhor, com todo o seu amor, encontrou um caminho para de fato permanecer conosco todos os dias de toda a nossa vida, de toda a história da humanidade até o final do mundo. Queremos iniciar a nossa reflexão de hoje com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, o Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como última vez nós nos propomos, queremos prosseguir em nossa reflexão sobre o mistério eucarístico, primeiro seguindo as referências mais importantes que o Catecismo da Igreja Católica nos propõe, para depois, em base disto, aprofundar-nos mais ainda a nível espiritual nestes mesmos mistérios. Portanto, a nossa referência básica, como já indicamos, é o Catecismo da Igreja Católica. Depois, podemos ainda prosseguir com mais outros títulos que nos podem introduzir em um e outro aspecto daquilo que o Catecismo mesmo nos expõe como verdades fundamentais da nossa fé e sobre a Santíssima Eucaristia. O último ponto onde nós chegamos, onde nós hoje queremos retomar a nossa reflexão, o mistério eucarístico. A Santíssima Eucaristia está no centro da Igreja, no centro da vida da Igreja e, consequentemente, é destinado para ocupar também o lugar central das nossas próprias vidas. Queremos hoje aprofundar esta temática da centralidade da Santíssima Eucaristia. Se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, já no início, onde fala sobre os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja, nós temos algumas indicações muito importantes. Primeiro, em relação a todos os sacramentos, fala: os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7, a saber, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão a vida da fé
do cristão, origem e crescimento, cura e missão. Nisso existe uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Agora, se os 7 sacramentos são os lugares onde se exprime e realiza em modo todo essencial a vida do cristão, se são os 7 sacramentos que nos fazem entrar na comunhão com Deus e crescer nela, entre estes 7 sacramentos, a Santíssima Eucaristia ocupa um lugar todo peculiar, todo singular, o dizemos logo, o lugar central. O parágrafo que eu li agora era o número 1210, Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo seguinte, 1211, então, no final, o Catecismo fala: neste organismo, acrescento dos 7 sacramentos, o Catecismo continua, a Eucaristia ocupa um lugar único, enquanto sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Então, já vemos aqui a centralidade, o lugar central que a Santíssima Eucaristia ocupa em todo o organismo dos 7 sacramentos da Santa Igreja. Esta centralidade do mistério eucarístico também encontramos no número 1324 do mesmo Catecismo. E aqui, exatamente esta centralidade está sendo explicitada ainda em forma mais ampla. Então, o capítulo que começa com o número 1324 tem precisamente esse título: a Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. Aqui o texto depois é este: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Isto nos mostra que a Santíssima Eucaristia não está só no centro dos 7 sacramentos, mas está no centro também das outras atividades da Igreja, das outras operações, então, onde a Igreja serve os membros do corpo místico de Cristo. Então, a centralidade do mistério eucarístico, afinal, se relaciona a todos os elementos, a todas as realidades, a todas as atividades da Santa Igreja. Portanto, ninguém que atua na Santa Igreja, independente que tarefa, a responsabilidade, ministério que ele ocupa, ninguém de nós pode dizer que para ele a Santíssima Eucaristia não seja central, ou seja, para o serviço que ele ocupa, o mistério eucarístico não fosse central. A Santíssima Eucaristia, sendo o centro de toda a Igreja, portanto, é central para todos que fazem parte da Igreja, que vivem na Igreja. E a Eucaristia é central também para todas as atividades da Santa Igreja. Então, isto é uma verdade fundamental e muitos talvez já sabem isto, mas muitas vezes nós percebemos que aquilo que nós, na teoria, sabemos, na prática, ainda não chegamos a entender ou a aplicar em uma forma mais concreta, mais assídua e mais plena. Quantas vezes a gente percebe que estamos no perigo
as nossas múltiplas atividades e tarefas que exercemos na igreja, cairmos num tipo de ativismo, fazemos, agimos e lutamos para conseguirmos as coisas. E no final, a gente vê quantas vezes não temos mais tempo para Jesus. Não temos mais tempo para adorar Jesus, para visitar Jesus no Santíssimo, para permanecer com Ele. Se Ele é o centro, como nós podemos colocar Ele na margem? Como nós podemos dizer, agora nós não temos tempo para Ti, ó Senhor? Jesus mesmo fala, sem mim não podeis fazer nada. Quantas vezes fazemos muitas coisas, mas de fato colhemos pouco. Talvez seja exatamente isto o ponto que havemos de refletir mais. Se Jesus na Eucaristia está no centro da vida da igreja, terá de ser também no centro da minha própria vida, no centro das minhas próprias atividades, no centro das minhas próprias preocupações. Lembramos neste contexto também aquilo que Jesus falou para Marta, Betânia. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria que estava aí aos pés de Jesus, contemplando a Ele, escutando a Ele, abrindo o seu coração perante a presença de Jesus ali na sua casa. Maria, ela escolheu a parte melhor. Queremos também nós saber, no meio das nossas múltiplas atividades, cada dia, saber no meio de tudo isto, escolher a parte melhor e deixar Jesus estar no centro das nossas atividades, das nossas procuras, das nossas decisões e deliberações, seja no início do dia, seja durante o dia, seja no final do dia. A Eucaristia, no seu papel central na vida da igreja e na vida do cristão, esta frase nós lemos já a última vez, e agora a Eucaristia é fonte e ápice de toda vida cristã. Então, ápice, porque a este lugar a nossa vida cristã é destinado a se orientar. Como se nós quiséssemos escalar uma grande montanha. A montanha é alta, é íngreme, a gente calcula, vamos precisar, assim, muitas horas para ali subir. Agora a gente levanta cedo e agora pensa uma só coisa. Vamos chegar até o cume, esforçar. Vamos assim organizar e tudo. Não vamos perder tempo inutilmente. Não vamos nos desviar no caminho para chegar à hora certa até o cume da montanha. Ápice da vida cristã. Qual é a minha maior aspiração para este dia de hoje? Quando eu me levanto pela manhã cedo, penso agora me preciso organizar, como fazer as coisas. E a gente já se organizou a noite anterior. E agora, entre todas as coisas, tarefas que hoje eu vou atender, vou procurar realizar com a graça de Deus, o que é o mais importante? O que recebe a maior prioridade? Agora, quantas vezes, tantas coisas, mas qual é o lugar que Jesus ali ocupa? Agora a alma fervorosa, ela vai planejar, vai organizar o dia assim, começando com esta pergunta:
o que eu hoje posso fazer, como hoje devo organizar este dia, para que eu não perco a Santa Missa, para que eu, quanto antes e de modo melhor possível, possa assistir à Santa Missa e receber Jesus Eucarístico na Santa Comunhão. Então, se for necessário, a gente levanta mais cedo. Se for necessário, a gente organiza o trabalho para terminar mais cedo. Por exemplo, também, ao meio-dia, no intervalo do trabalho, poder chegar à Santa Missa. Outros precisam se organizar, conseguir à noite. Mas a gente vai fazer tudo para conseguir chegar a este momento, que hoje não me faltar a possibilidade para assistir à Santa Missa e receber Jesus na Eucaristia, da onde Nosso Senhor quer cumprir aquela prece que nos dirigimos cada dia para nosso Pai Celestial. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O bom cristão, o cristão fervoroso, ele não aguenta um dia sem a Santíssima Eucaristia. E se realmente não for possível assistir à Santa Missa, ele procura ao menos visitar a igreja, ao menos adorar o Senhor, o Santíssimo Sacramento, ou ao mínimo do mínimo, fazer uma ou mais vezes uma comunhão espiritual, para ao menos espiritualmente receber Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é o cume, o ápice de toda vida cristã. Nós não podemos fazer coisa maior e nós não podemos fazer coisa melhor cada dia que procurar Jesus na Santíssima Eucaristia. Porque no meio de todas as provações e também tribulações, adversidades do mundo, na Eucaristia nós encontramos já, ao menos um pequeno pedacinho do céu aqui na terra, a antecipação daquilo que Deus nos quer dar um dia na eternidade. Então, a Santíssima Eucaristia é ápice e cume de toda a vida cristã. E, ao mesmo tempo, é fonte de toda a vida cristã. Então, como Jesus fala, sem mim não podeis fazer nada. Quantas pessoas neste tempo da pandemia experimentavam isto? E vão ao padre e dizem, Padre, antes eu consegui com tanta facilidade e com tanta alegria rezar, fazer isso, fazer aquilo. E agora tudo parece mais difícil. Agora a gente precisa se como arrastar para fazer o que a gente antes fez, com tanto fervor, com tanta naturalidade, com tanta fidelidade. Agora tudo se tornou difícil. Por que se tornou difícil? Porque a gente não tinha mais acesso a Jesus, o Santíssimo Sacramento. A gente assistia à Santa Missa, inclusive o momento da Santa Comunhão, na tela do celular, na tela do computador, na tela da televisão. Mas a gente não participava mais. E isso é a diferença. Não basta só assistir. Precisamos participar. Jesus fala no Evangelho de São João, no grande discurso eucarístico, capítulo 6. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Se a gente talvez não vê isto de imediato, mas um tempo sem a Santíssima Eucaristia, sem nos alimentar deste alimento sagrado, também as nossas forças vão diminuir, as nossas forças começarão a definhar.
E de repente aquilo que antes fizemos, como disse, com toda naturalidade, e mesmo com uma certa leveza, mesmo com alegria, entusiasmo, se torna difícil, porque falta algo. E falta o quê? Falta Jesus. Falta Jesus em nós. Jesus dirigiu a sua oração sumo sacerdotal, capítulo 17, Evangelho de São João. Esta última prece ao seu Pai Celestial, para que o amor com que vós, o Pai, me amastes, esteja neles, os corações dos discípulos, e eu neles. Esta prece se realiza exatamente através do dom da Santíssima Eucaristia. A Eucaristia é fonte de toda a vida cristã. E onde começa a estagnar esta fonte, ou onde esta fonte começa a diminuir ou se fechar, ou seja, onde nós começamos a não procurar mais esta fonte, onde nós ficamos distantes ou alheios desta fonte, tudo em nossa vida cristã vai começar a tornar-se difícil, pesado. Aquilo que a gente fez antes com alegria se torna um peso para nós. A gente começa, em vez de correr ao encontro do Senhor, a gente começa a se arrastar como nossa vocação fosse assim, um peso enorme e tão difícil para ser cumprido. Toda a nossa vida, toda a vida da nossa alma nos vem de Jesus. E, portanto, temos esta necessidade de recorrer a Ele o melhor possível, cada dia. Porque, como Jesus fala, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A Santíssima Eucaristia, fonte e ápice de toda vida cristã. Pois a Santíssima Eucaristia, assim conclui o parágrafo 1324, contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. E como dali para frente o Catecismo nos vai ensinar, então Cristo se dá a nós na Eucaristia, não só parcialmente, não só em forma limitada, mas Ele se nos dá a nós inteiramente, completamente. Não existe realidade maior aqui na Terra do que a Santíssima Eucaristia. Não existe dom maior que Jesus jamais tenha dado à humanidade, a não ser o seu próprio Filho. E Ele nos o dá. Eucaristia. Caríssimos, somos nós os mais ricos aqui neste mundo. Caríssimos, somos nós católicos, as pessoas mais privilegiadas aqui neste mundo. Mas também, caríssimos, somos nós católicos, aqueles que temos a maior responsabilidade aqui neste mundo, porque a ninguém é confiado um tesouro tão grande, tão singular, tão inaudito, tão incomensurável, como disse Papa São João Paulo II, como a Santíssima Eucaristia. Em Fátima, o anjo da paz, o anjo de Portugal, trouxe aos pastorinhos a Santíssima Eucaristia, o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Eles disse: recebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos.
reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Eis a grande, enorme, singular graça que nos é dada, mas eis também aqui a nossa máxima responsabilidade. Vamos fazer tudo para não entristecer, para não frustrar nosso Senhor, que nos quer dar tudo e o melhor pelo dom da Santíssima Eucaristia. Nós queremos, com Maria Santíssima, e na sua escola, a escola do seu coração imaculado, aprender todas as atitudes apropriadas, necessárias, importantes, para não decepcionar Jesus na Eucaristia, mas para oferecer-lhe o melhor de tudo que nós temos e que está em nosso alcance, para que este Santíssimo Sacramento se torne também na vida de cada um de nós uma fonte que cada dia mais nos vivifica, uma fonte que nos capacita, impele a vivermos generosamente, zelosamente, fervorosamente, heroicamente, santamente a nossa vocação cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Virgem Nossa Senhora, do seu coração imaculado de São José e dos vossos santos anjos da guarda, Deus Todo-Poderoso vos abençoe com toda riqueza e força de sua graça, com toda riqueza de sua bondade, de sua misericórdia e do seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.